Vamos então falar um pouco sobre as escolhas. E eu quero começar com uma pergunta. O que é uma escolha? O que é a escolha? Para essa resposta, analisaremos a etimologia da palavra no hebraico. Escolha no hebraico é bahar, cujo significado também é selecionar. E dentro desta palavra podemos passear pela etimologia e alcançaremos uma maior compreensão, um maior entendimento de escolha. Bahar procede de uma palavra com a raiz de duas consoantes, que é beit e reit. Daí surgem duas palavras, bohan, que é teste, e bahan, que é manter em vigilância, examinar, testar, provar. Portanto, para haver uma escolha, ou seja, uma seleção, é preciso examinar, manter a vigilância e aplicar um teste. E levando em consideração que a base para uma seleção é o conhecimento do bem e do mal, e sendo assim, então temos as perguntas: isso é bom ou isso é ruim? Isso é bem ou isso é mal? E esse questionamento é o ponto de partida para uma escolha. Então, deste princípio surge uma outra questão. Se o ponto base para uma escolha ou uma seleção é saber o bem e o mal, havia então no Jardim do Éden escolha, sendo que não havia a percepção do bem e do mal? A minha especulação, se assim posso dizer, é que o homem não necessitava fazer uma seleção ou uma escolha, seja em qual área que fosse, porque estava inserido na escolha soberana do Eterno para ele. O homem não precisava de uma seleção entre o bem e o mal, porque estava inserido na vontade soberana do Eterno. E seguindo esta lógica, as escolhas surgem após a queda com o conhecimento do bem e do mal e da posição do homem em querer ser Deus, em querer ser o Elohim. Ou seja, quando o homem sai do jardim e se desconecta da história que o Senhor havia para ele, então ali surgem as escolhas. E é interessante perceber que só há um capaz de saber o bem e o mal. Portanto, só há um capaz de fazer uma escolha correta. E este é o Criador, o Senhor da história do homem. Então, sem o conhecimento do bem e do mal, torna-se desnecessário fazer escolhas. Com o conhecimento do bem e do mal, surge a necessidade de fazer escolhas. Portanto, se eu me coloco na posição de fazer escolhas, automaticamente isto me diz que estou vivendo de acordo com a natureza caída do homem. E ainda não retornei para antes da queda. Ainda não me reconectei com a escolha do Eterno para mim, para a minha vida. Uma outra coisa que percebemos é que o homem decidiu sair da escolha de Deus, da escolha do Eterno. Houve uma sedução, um engano. Sedução significa engano, para que isso ocorresse. E vemos isto quando Eva foi seduzida pela serpente. Eva não fez uma escolha, mas sim tomou uma decisão. A palavra decisão no contexto original é estar de pé, ou seja, se posicionar. Sendo assim, a decisão não necessita necessariamente do conhecimento do bem e do mal. Eva se posicionou perante duas escolhas que havia diante dela. Ou seja, permanecer na escolha de Deus, do Eterno, ou sair dela. Nas Escrituras vemos outros homens que decidiram, se posicionaram fora da escolha de Deus. Um deles foi Abraão, que foi seduzido, enganado, digamos assim, por Sara, a ter um filho com Agar. Mas esta não era a escolha do Senhor, mas sim o filho da promessa que seria com Sara. E um outro fato ocorrido foi quando o povo de Israel decidiu pôr Saul no trono, sendo que a escolha do Eterno era Davi, era da tribo de Judá. E tem alguns pontos a serem analisados aqui. Primeiro, precisamos de estar atentos quanto à sedução para sairmos da escolha do Senhor para nós. Assim foi com Yeshua no deserto, sendo seduzido pelo diabo, pelo enganador. E em segundo, houve consequências do posicionamento fora da escolha de Deus. Porém, a decisão errada do homem não alterou a escolha certa de Deus. Exemplo, Isaac nasceu de Sara, Davi foi colocado no trono. E quanto à decisão do homem no Éden, Yeshua veio para reconectar o homem com a história do Eterno, trazendo-o para o Éden novamente. A escolha pertence a Deus como Senhor, a não ser que eu esteja fora dele e assim agindo como Senhor. Caso eu esteja nele, a escolha pertence a ele e a decisão é minha. Eu decido me posicionar na escolha dele ou não. Porém, só há uma escolha que o Senhor nos propõe, a escolha pela vida ou pela morte. Se eu volto para o Éden ou não. Se eu escolho pela vida por meio do seu filho Yeshua, logo eu não necessito fazer escolhas, porque me insiro em sua escolha para mim.
e ele se torna o Senhor da minha história. Mas se eu escolho permanecer na morte, eu passarei a vida inteira fazendo escolhas e sendo o Senhor da minha vida, da minha própria história. O verso no qual o Senhor propõe a escolha está em Deuteronômio 30:19, que nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E neste verso, então, notamos que o Senhor induz a escolha, porque Ele fala, escolhe. E nisto percebemos que Ele mostra qual é a sua escolha, qual é o seu caminho. Ou seja, a sua escolha é a vida, e eu faço isso como? Ele também nos responde no verso 20, quando diz para nós o amarmos, darmos ouvidos à sua voz e nos apegarmos a Ele. E eu quero focar naquilo que o Senhor nos fala, em darmos ouvidos à sua voz, porque isto nos mostra que a nossa vida depende daquilo que Ele nos fala, ou seja, da nossa obediência às suas escolhas para nós. Eu vivo por sua escolha. Então, se eu escolho pela vida, eu me responsabilizo por amá-lo, ouvi-lo e me apegar a Ele, e Ele se responsabiliza pela minha história, que se torna a dele, e dessa forma me torno seu escolhido. Mesmo assim, Ele não sai da sua soberania. Ele é soberano sobre toda a história, sobre todo o tempo, sobre todas as coisas. Portanto, se eu escolho a vida, eu estou entrando nas escolhas do Senhor para mim. As decisões permanecem sendo minhas. Eu me posiciono se eu quero a escolha dele ou não. Mas ali, Ele é o Senhor. E se eu escolho pela morte, as escolhas são minhas, as decisões são minhas e eu sou como o Senhor da minha vida. E entrando num contexto de sociedade democrata ou teocrática, eu creio que isso influencia na nossa vida também quanto a escolhas, porque devido ao nosso contexto de sociedade democrática, nós temos dificuldade para entendermos e aceitarmos o governo teocrático, em que as escolhas são do eterno Deus. Porque a democracia foca na falsa liberdade de escolha. E eu gostaria então de fazer uma citação sobre a definição da democracia. E essa definição foi retirada do site da Embaixada Americana. E nos diz assim: democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes livremente eleitos. Democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana. É a institucionalização da liberdade. E outra coisa interessante é que democracia no grego é demokratos, que significa poder do povo. E com essas definições vemos que as pessoas são livres para escolherem. Porém, nas escrituras vemos um governo teocrático, diferente do democrático. Um governo onde Deus dita a escolha ou a não escolha. Deus, o Eterno, escolhe a terra, Gênesis 12:1, o lugar de culto, Deuteronômio 12:14, o povo, que é Israel, Deuteronômio 7:6, quem não será ungido rei, 1 Samuel 16:10, quem será rei, 1 Reis 8:16, como viver, Êxodo 20, quem vai liderar o povo, Êxodo 3:10, com quem Isaac vai casar, Gênesis 24:14, e o Senhor também escolhe uma mulher para Adão, Gênesis 2:22. E há um episódio em Êxodo 32, versos 7 e 8, em que o povo de Israel saiu da teocracia e entrou na democracia. O povo se desviou do caminho que o Senhor havia escolhido. Eles se corromperam, eles pecaram. E aqui eu vejo o sentido de corromper, o qual é sair do caminho que o Senhor escolheu. Isso significa corromper. A palavra fala que houve um desvio, ou seja, saíram da rota proposta pelo Senhor, pelo Eterno de Israel. E há um caminho que o Senhor propõe. Salomão nos fala disso em Provérbios 16, verso 1 e 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E Tiago nos fala da soberania do Senhor e da falibilidade dos projetos humanos. Porém, ele não nos diz para não termos planos ou projetos, mas nos aconselha assim: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Portanto, se o Senhor quiser, ou seja, se estiver dentro da sua soberana vontade, escolha para mim. E outro verso interessantíssimo que nos revela que o Senhor tem uma escolha para nós
e que Ele escreveu os nossos dias no seu livro, estando nós ainda no ventre da nossa mãe, mesmo que os dias ainda não houvessem existido, eles já haviam sido escritos pela mão do Senhor. Portanto, Ele desejou um caminho para nós, uma história. Ele já escreveu e eu preciso estar dentro dela, né, onde já está escolhido e determinado com quem vou casar, onde vou trabalhar, onde vou morar, e o que me resta então é me posicionar nesta escolha, decidir por esta escolha. Então, sobre isto, Davi nos diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, quando nós entramos dentro da escolha do Senhor. E algo que eu tenho orado todos os dias é que o Senhor me conceda a graça que eu possa viver aquilo que Ele determinou para o dia de hoje, que eu possa estar dentro dessa escolha hoje. Mas pode ser que, se o homem sair dessa escolha de Deus e se não se arrepender e decidir voltar para a escolha de Deus para a sua vida, ele nunca provará dessa escolha. Porém, pode haver casos, como já vimos, em que o Eterno intervém independentemente da decisão do homem, e ele realiza sua escolha de acordo com o seu propósito. E o Senhor revela suas escolhas em princípios estabelecidos nas suas escrituras. Esses princípios contidos nos mandamentos, estatutos e ordenanças nos indicam as escolhas do Eterno para nós. Ou seja, Ele mostra como deve ser o meu modo de vida na terra. E eu queria fazer um comentário aqui. Se observarmos, até mesmo fora do reino do Senhor, não há escolhas próprias, mas sim um caminho que é imposto. Esse caminho é imposto pela sociedade, pelo sistema deste presente século. Então há uma prisão onde o dinheiro diz o que você pode e o que você não pode fazer. E assim, então os senhores são Mamon e o próprio eu. Então onde está a liberdade nisso? Até mesmo na democracia não há liberdade. Fora de Deus não há liberdade. As pessoas acham que estão vivendo uma liberdade, mas estão vivendo uma falsa liberdade. Quantas pessoas, mas eu vou cumprir os mandamentos do Senhor. Nossa, isso parece tão preso, isso parece tão uma prisão, guardar as leis do Senhor. A pessoa está achando que está vivendo uma liberdade, mas a sociedade diz para ela o que ela tem que fazer. Isso é uma inversão de valores que foi criada na nossa mente pelo adversário das nossas almas. Porque eu estar dentro das leis do Senhor me constitui livre deste mundo. E eu quero aqui falar um pouco sobre a questão de ser servo ou livre. E veremos que no reino do Senhor, do Eterno de Israel, não somos tão livres dentro do conceito filosófico grego. Conceito que é disseminado em nosso mundo hoje. No conceito grego, então, ser livre ou ter liberdade implica em eu poder vivenciar novas experiências. Como assim eu desejar? Do jeito que eu desejar eu posso vivenciar. No conceito hebraico bíblico, implica em eu ser livre para vivenciar os mandamentos do Eterno e não simplesmente fazer o que eu quero e o que eu desejo. Está ligado com uma separação. E é eu ser separado de um sistema de servidão para viver novas leis, assim como foi com Israel ao sair do Egito. E para vivermos essa maneira de liberdade, essa verdadeira liberdade, precisamos desconectar a nossa mente de um conceito sofismático e filosófico de liberdade, o qual é predominante nos dias em que vivemos. E é preciso voltar aos valores corretos. E vejamos alguns então versos que dizem respeito a este assunto. 1 Pedro 2,16, que nos diz o seguinte: sede como filhos libertos, mas não como homens que usam da liberdade como forma de ocultar sua iniquidade, mas sim como servos de Elohim. E neste verso então vemos que os filhos libertos são libertos para serem servos de Elohim. 2 Pedro 2,19: e lhes prometem liberdade, quando eles próprios são servos da corrupção, porque por aquilo que o homem é dominado é também escravizado. Então, como já foi comentado, a liberdade proposta por este presente século torna-se na realidade uma prisão, um sistema de servidão. É uma escravidão com roupas de liberdade. Ou o homem é dominado por si mesmo, pela sociedade corrupta, pelo pecado, ou se coloca debaixo do domínio do Eterno. E de acordo com o que está escrito no verso de Pedro, o homem se torna servo daquilo que o domina. E isto é, princípio. Não tem como fugir disso. Então falemos sobre a palavra servo, no contexto original. Servo é doulos, no grego, e vem de del, que é atar.
Significa estar atado à vontade de outra pessoa, estar preso, submeter à vontade de outro. E isso é voluntariamente. Esta palavra doulos também é usada para Yeshua, em Filipenses 2,7, quando fala que Cristo tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Yeshua estava preso à vontade do Pai, do seu Pai. Ele submeteu sua vontade à vontade do Pai. E sendo assim, os servos são aqueles que estão presos de uma forma voluntária, não por obrigação. Estão presos à vontade de Deus e submetem a sua própria vontade à vontade dele. E eu entendo que a palavra servo aqui não tem o sentido de escravo debaixo de um regime de escravidão injusto, mas são pessoas livres que escolheram estarem atados a um propósito. Somos livres do pecado, mas não livres do eterno. Este é o conceito bíblico hebraico. Aquele que era escravo, servo, quando fala nas escrituras, é aquele que devia ao certo homem e, por não conseguir pagar essa dívida, ele então se coloca para servir esta pessoa na sua casa. E quando chegasse um tempo e ele estivesse para ser livre, e ele gostasse tanto daquela pessoa, daquela família, daquela casa na qual ele serviu, então furavam a orelha dele e ele se constituía um servo livre. Ele estava ali por opção, ele era um servo por opção. E eu tenho pensado sobre isso e me perguntado até que ponto somos verdadeiramente livres. Na Bíblia a palavra doulos é usada tanto para escravo do pecado quanto para escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. E eu vejo que não há meio termo. Ou escolho ser escravo do mundo ou escravo de Cristo, do Messias. Logo, torno-me livre de um para estar preso a outro. Ou seja, quando saio do domínio do pecado, automaticamente me torno servo de Deus, do Elohim. Ou pelo menos é assim que deveríamos nos posicionar. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que creio que precisamos entender que o Senhor é Pai, que o Deus, o Eterno, é Pai, é Senhor, é Criador, é Rei e amigo. E sendo assim, também precisamos nos mover nessas dimensões, tendo em nosso caráter posicionamento de filhos, posicionamento de servos, de criação, de súditos e amigos. E vejo que o Messias, Cristo, Yeshua, também se moveu assim. Em Filipenses 2, verso 5 a 11, nos fala de alguns posicionamentos que Cristo teve, e creio que este texto nos mostra Yeshua se colocando em um lugar além de filho. Então vejamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em Yeshua, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua, Mashiach, é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então esse texto descreve Cristo, o Messias, como servo, ou seja, posicionado perante um Senhor. Mais à frente nos relata que ele se colocou em semelhança de homem, e eu vejo assim que ele se coloca no lugar de criação perante o Criador. E no verso 8, Yeshua se humilha, e esta palavra tem o sentido de se tornar baixo. Nesta ocasião percebo que este está relacionado com o dobrar-se diante do rei. E ainda no versículo 8 vemos a obediência de Yeshua até a morte. E entendo que a Bíblia fala de uma amizade que está relacionada à obediência e em dar a sua vida em favor do outro. Porque fala que Abraão creu em Deus, foi fiel ao Eterno e obedeceu, e assim foi chamado amigo de Deus. E Yeshua foi fiel, obedeceu, creu até a morte e se deu primeiramente por amor ao Pai. Portanto, ele também se movia como amigo de Deus. Então vemos que Yeshua se posicionou nessas dimensões. Ele era amigo, ele era súdito do Senhor, ele tinha o Senhor como Pai, como Rei, como Senhor, como Criador. João 15, 13 nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Yeshua deu a vida primeiramente por o Pai, por obedecer ao Pai. Então porque tinha o Pai como amigo. Bom, e voltando para a nossa postura de servos, fica aqui uma pergunta: até que ponto estamos atados ou presos à vontade e escolha de Deus para nós?
E vemos que um posicionamento fora da escolha do Eterno gera consequências. Em 2 Samuel 11, verso 1 a 4, vemos o relato da história do pecado de Davi com Betseba gerado devido a um posicionamento errado. Eu gostaria de analisar um pouco essa situação e trazer para nós como contexto de igreja ou contexto pessoal, mas entendendo que, então, pode nos trazer um grande ensinamento este episódio ocorrido com Davi. A palavra nos fala que era o tempo dos reis estarem junto com o exército na guerra, mas Davi se posicionou, e nós vimos já o sentido da palavra posicionar, ou seja, ele decidiu fora do caminho correto, e permaneceu em Jerusalém, em Jerusalém, e caminhava no terraço, e assim avistou Batseba, coabitou, ou seja, se aliançou com ela. E ela gerou um filho, e Urias, seu marido, foi morto segundo o mandato de Davi. Davi estava ali fora da escolha de Deus. Em primeiro lugar, Davi não estava onde deveria estar naquele momento, ou seja, enquanto era para ele estar em uma agitação de guerra, ele permaneceu em um lugar de paz, Jerusalém, e caminhava na sua exaltação. Um dos significados para a palavra terraço é exaltação, um lugar alto. Trazendo para a questão espiritual, pode significar que Davi estava num lugar de exaltação, em uma situação de orgulho, de soberba. E em consequência de não estar exercendo a sua função, Davi ficou vulnerável ao pecado e acabou assassinando Urias. Urias significa o Senhor é a minha luz, ou seja, então acabou apagando a luz do Senhor em sua vida. E também foi gerado um filho, o qual se tornou doente e frágil. Ele foi enviado então o profeta para dizer que o seu filho iria morrer. Davi se lamenta pela criança, pelo fruto da desobediência e negligência, mas depois que a criança morre, ele então se reposiciona. E o que ele faz? As escrituras nos dizem que ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu, trocou as suas vestes, entrou na casa de Deus, do Eterno, voltou e se alimentou. E se alimentar fala de obedecer. Então ele obedeceu. E após Davi voltar à sua posição, ele tem um filho com Betseba, mas agora ela não é mais referida como mulher de Urias, mas sim como uma mulher de Davi. E esse filho se chamou Salomão, que significa paz, que vem de Shalom, Shalom, plenitude do Senhor, foi restabelecida na vida de Davi. E sendo assim, as consequências de não estarmos onde deveríamos estar como igreja, ou se você desejar trazer para o âmbito pessoal, podem ser a vulnerabilidade ao pecado, ou a fazer alianças erradas, a falta de luz, falta de revelação, entendimento do Senhor, e filhos que se tornarão doentes e morrerão. Talvez só nos reposicionaremos quando o que foi gerado, por meio desta posição errada na qual estávamos, morrer. Quando isso que foi gerado morrer. E essa criança gerada pode simbolizar várias coisas, como um ministério, a compra de um carro, planos, projetos, relacionamentos, pessoas, enfim, vai da interpretação de cada um. Mas o importante é que estejamos no lugar onde devemos estar e realizando no tempo presente a nossa função como pessoa e como igreja, ou seja, que estejamos dentro da escolha do Senhor. Porque fora da escolha do Senhor serão geradas crianças que vão morrer, vão ficar debilitadas e vão morrer, assim como foi com Davi. E a escolha pela morte, então, gera um sofrimento desnecessário. Concluímos que há dois tipos de escolhas: a escolha de voltar para a vida do Éden, ou não, e as escolhas a partir desta primeira escolha. Sendo assim, se eu escolho a vida, eu entro no plano da vontade do Eterno, onde não há o conhecimento do bem e do mal, e as escolhas, a história, o caminho passam a ser dele. Dessa forma, as escolhas são dele e as decisões são minhas. Caso contrário, se eu escolho a morte, eu continuo no plano do conhecimento do bem e do mal, e tendo que selecionar por mim mesmo, sendo assim senhor da minha história e escolhas, e as escolhas e decisões são minhas, e continuo vivendo um sofrimento desnecessário. Que possamos escolher a vida que havia no Éden, e não mais andarmos em uma mentalidade democrática, e voltarmos a estarmos inseridos na sua escolha, na escolha do Senhor para nós, como antes da dor. Que o Senhor nos ajude a sairmos da síndrome de Adão para antes do conhecimento do bem e do mal. Porém, entendendo que também haverá dor, mas haverá um sofrimento necessário, qual é para crescimento. E se eu estou nele, a minha opção de escolha é a sua escolha. E se eu decido sair da sua escolha, automaticamente não estou mais nele e preciso voltar.
né, que voltemos àqueles dias que já estão determinados e escritos no livro do Senhor a nosso respeito. Portanto, a escolha para a vida, né, que é antes da queda, é um sofrimento necessário. E a escolha para a morte, que é após a queda do homem, é um sofrimento desnecessário. E hoje em dia, muitos de nós vivem um sofrimento desnecessário, devido às suas escolhas, devido a viver ainda dentro do conhecimento do mal, por ainda viver dentro da natureza caída.